Dia do quadro Fala Doutor. Produção, roda a vinheta. Minha gente, neste mês a gente também tem, claro, ele dedicado à campanha Agosto Laranja. O objetivo é desmistificar a condição crônica da esclerose múltipla, fomentar também o diagnóstico precoce, que pode naturalmente dar mais qualidade de vida e propagar também o respeito a quem convive com essa doença. A esclerose múltipla é uma doença neurológica e autoimune, ou seja, as células de defesa do organismo atacam o próprio sistema nervoso central, provocando lesões cerebrais e medulares. Estima-se que cerca de 40 mil brasileiros são acometidos pela doença. Sobre esse assunto, eu converso e tenho o prazer de receber aqui no estúdio a médica neurologista, a doutora Rafaela Moura. Bom dia, doutora, minha xará de sobrenome. É um prazer recebê-la aqui. Tá certinho a ficha que eu dei? Descrevi certinho a doença? Tudo lógico, certinho. A senhora vai me ajudar. Mas a princípio está correto. Bom dia. Bom dia, Lucas. Tudo bem? Um prazer estar aqui novamente para a gente falar sobre esse tema que é ainda pouco desconhecido pela nossa população. Perfeito. Um prazer imenso recebê-la. Nós temos perguntas dos nossos telespectadores, perguntas que começarão a aparecer aqui em nosso telão. Nós já vamos à primeira pergunta, doutora. Pode soltar. Bom dia, meu nome é Ciomara e eu gostaria de saber quais são as causas da doença. E aí, doutora, quais são as causas? Então, as causas, elas ainda são algo desconhecidas, né? Existe uma teoria que fala sobre algumas infecções, principalmente a provocada por um vírus chamado Epstein-Barr, que é o que causa a mononucleose, a doença do beijo, tá? Que pode ser um gatilho para a causa dessa doença. Então, seria algo como o indivíduo tem a infecção e o sistema imunológico dele fica meio atrapalhado e as células, em vez de combater aquele agente, podem começar a combater o próprio organismo, levando a essa doença autoimune, né? Então, eles vão lá, vai lá o anticorpo numa região do sistema nervoso, que é a mielina, e causa a alteração que a gente vê na esclerose. Essa é uma das causas, não é a única, existem fatores genéticos, ambientais envolvidos. Perfeito. Vamos a mais uma pergunta que vai chegar aqui em nosso telão. Pode soltar. Bom dia, meu nome é Mário. Eu gostaria de saber quem é mais afetado pela doença. E aí, doutora? Então, como a maioria das doenças autoimunes, geralmente mulheres em idade jovens, tá certo? Não é exclusivo de mulheres em idade jovem, a gente sabe que homens também são afetados, mas numa proporção menor. Então, mulheres, principalmente entre 20 e 50 anos de idade, tem mais risco de se expor a essa doença, de ter essa doença, justamente porque é o momento em que o sistema imunológico do indivíduo, ele está mais ávido, ele está mais ativo. Então, geralmente nessa faixa etária. Mulheres, 20, 50 anos, homens também nessa faixa etária, menos do que as mulheres. Doutora, a senhora traz uma informação nova. Eu, por exemplo, nunca tinha ouvido falar disso, de que as doenças autoimunes, elas atingem mais as mulheres do que os homens. Existe uma explicação para isso, não? Talvez alguma coisa relacionada à questão hormonal mesmo, tá? Sim. Parece que os hormônios, mas a gente ainda não tem uma conclusão muito fiel para isso. Perfeito. Vamos a mais uma pergunta, perguntas dos nossos telespectadores. Solta. Bom dia, meu nome é Luzinete. Eu gostaria de saber qual é o sintoma da doença. Bacana, deixa eu mandar primeiro um cheiro para dona Luzinete. Dona Luzinete, um beijo, uma linda ela, uma fofa. E vamos responder então, quais são os sintomas, né? Então, os sintomas eles podem ser variados, né? Como o próprio nome fala, a esclerose múltipla, o múltipla vem justamente porque várias regiões do cérebro e da medula elas podem estar envolvidas. Então, a pessoa pode ter fraqueza e essa fraqueza ela pode ser das duas pernas, pode ser de um lado inteiro do corpo, pode ser uma alteração da sensibilidade, como formigamento, que também pode ser nas duas pernas, de um lado inteiro do corpo, numa região específica do rosto, desequilíbrios, pode ter visão dupla também associada, pode ter perda da visão, então o paciente pode ter borramento da visão e começar a perder a visão ao longo de alguns dias. E tem sintomas menos conhecidos, né, menos frequentes, algo como invisível, né? Não é um sintoma visível, mas que o paciente nos fala. Então, muita fadiga, a pessoa que acorda de manhã cedo e não consegue fazer as coisas porque
logo de manhã o corpo se sente muito cansado. Além disso, a gente pode ter alterações urinárias, por exemplo, o paciente tem dificuldade de ir ao banheiro, segurar o xixi por muito tempo, então tem que correr para o banheiro com a mínima vontade que tem, senão acaba perdendo. Então essa gama de sintomas pode estar relacionada à esclerose. Perfeito. Mais um questionamento. Vamos nessa. Vai aparecer aqui no nosso telão, pode soltar. Bom dia, eu sou Gabriel, gostaria de saber se existe algum fator de risco da doença. Fator de risco, não, né? Então tem essa questão que a gente falou sobre ser mais comum em mulheres, então o próprio fato de ser mulher, idade jovem, favorece o aparecimento de doenças autoimunes, uma delas a esclerose múltipla, e a infecção pelo vírus, que pode acontecer ou não. Então não existe mesmo algo que está mais relacionado a esse fator de risco da doença. Perfeito. Vamos a mais um questionamento então. Questionamentos dos nossos telespectadores. Pode soltar. Bom dia, meu nome é Edinaldo e eu gostaria de saber se o diagnóstico precoce é realmente importante. Imagino que sim, mas por que, doutora? Faz toda a diferença, né? O diagnóstico precoce, ele vai fazer com que a gente tenha um melhor tratamento da condição. É uma doença que, por ser autoimune, então a gente não consegue falar em cura, mas a gente consegue devolver uma qualidade de vida muito melhor para esse paciente e impedir que essa doença ela tenha uma progressão mais desfavorável. Então, quanto mais precoce for o diagnóstico, mais cedo a gente começa o tratamento e consegue dar uma melhorada nesse sistema imunológico aí do indivíduo para que ele não continue agredindo o seu próprio corpo. Só para a gente esclarecer, né, doutora, porque as pessoas de casa podem ainda ter alguma dúvida nesse contexto, a esclerose múltipla é uma doença degenerativa, essa é a expressão correta, não? Não, ela é uma doença inflamatória. Inflamatória progressiva. E progressiva. Ao longo da doença, ela pode se tornar degenerativa, se ela não for adequadamente tratada. Entendi. Mas pode ser que, por exemplo, a pessoa ela consiga conviver com a doença durante toda a vida sem nenhum tipo de problema, né? Sim. E, por exemplo, venha a falecer por velhice. Exato. E não necessariamente pela doença em si. Exato. Perfeito. Agora, se não tratada, é que ela se torna degenerativa. Isso. Quanto mais se demora a dar um diagnóstico, a gente fala em prognóstico, né? Pior a evolução, o desfecho dessa doença. Então, é um paciente que vai ficar acamado, né? E que vai desenvolver complicações relacionadas a esse quadro que ele, ao momento que ele está agora. Entendi. Perfeito. Vamos a mais uma pergunta? Perguntas chegando das ruas dos nossos telespectadores. Bom dia, eu me chamo Yasmin e eu gostaria de saber qual é o tratamento. Pois não. O tratamento, então, já que a gente está falando que é uma doença autoimune, que mexe com o sistema imunológico, é voltado para essa região do nosso corpo. Então, a gente tem várias medicações disponíveis hoje em dia, inclusive que a gente consegue pegá-las pelo SUS. Então, a gente vai mexer no sistema imunológico do indivíduo para que aquilo ele não continue agredindo o seu próprio corpo. Então, a gente tem desde medicações que são orais, né, são comprimidos, medicações que são subcutâneas, então dá uma picadinha no corpo, medicações que são endovenosas. Então, a gente tem uma gama de medicações, mas que cada caso a gente vai ver o que é que se adequa melhor para aquela pessoa. Eu já ouvi dizer, doutora, isso aí é comentário assim de mesa de bar, né? E aí a senhora vai me dizer se faz sentido ou não. Mas há alguns comentários no sentido do seguinte: a doença autoimune você tem que tomar remédio para poder fazer o seu sistema de imunidade trabalhar menos. E é por conta disso você fica com a imunidade mais baixa, suscetível a outras doenças. Isso é fato realmente? Sim, isso acontece e é algo que a gente sempre vai ponderar durante o acompanhamento, né? Então, a pessoa tem que estar com o cartão vacinal em dia, por exemplo, a gente tem que dosar as exposições, né? Hoje ainda mais usando máscara em lugares que tem muitas pessoas, justamente pelo risco aí de poder ter algumas infecções. Mas isso tudo é conversado numa consulta, a gente vai expor toda essa situação e depende da medicação, algumas mais, algumas menos. Perfeito. Mais uma pergunta chegando aqui pra gente em nosso telão. Vamos acompanhar. Bom dia a todos, quem fala aqui é o radialista e jornalista Heron Ribeiro. Gostaria de saber se é possível prevenir a doença. Deixa eu mandar primeiro um abraço para o Heron Ribeiro, viu? Essa figura icônica da comunicação sergipana. Heron, obrigado, viu, por ter participado e mandado essa pergunta aqui para a gente. Luzia Teles, a nossa diretora, está mandando um abraço aí para o Heron Ribeiro. Heron é um ícone da comunicação, não tem jeito. Quem é da comunicação e não conhece o Heron está fazendo alguma coisa errada. Mas, doutora, tem como prevenir?
Na verdade, é mais como a maioria das coisas que a gente precisa fazer, né? Então, é ter uma alimentação balanceada, uma alimentação saudável, ter uma qualidade de vida boa, né? Então, conseguir fazer atividade física, conseguir ter os seus momentos de lazer, de prazer, fazer coisas que gosta, socializar, tudo isso é importante, né? Mas como existe essa condição que é autoimune, nem sempre a gente consegue só com isso fazer a prevenção. Perfeito. Doutora, eu queria, eu tenho uma pergunta aqui para falar sobre aquela situação, uma situação que a gente vem até acompanhando de distonia generalizada, mas antes de fazer esse questionamento, eu queria falar ainda sobre a esclerose, seria uma última questão, porque a senhora traz a informação para a gente dentro daquele contexto em que eu te fiz a pergunta, de que a situação da esclerose é uma doença em que a gente tem uma doença inflamatória e que ela é progressiva. Eu fiquei com uma dúvida ainda nesse contexto. Nós temos, com o tratamento, como frear totalmente os sintomas, ou por ela ser progressiva, o que se faz é retardar ao máximo e ela vai continuar progredindo? A senhora entende o que eu estou perguntando? Sim, tem como estancar 100% ou ela vai continuar progredindo, mas a passos mais lentos? Em medicina é sempre muito difícil a gente falar em 100%, né? Sim. A gente não é uma ciência exata. Então, sim, as medicações, o principal objetivo é a gente frear aquela inflamação, aquela autoimunidade que está ali descontrolada. Esse é o nosso foco. A gente consegue sempre? Não, né? Então, isso é o motivo do paciente estar sempre pertinho e a gente acompanhando e observando o mínimo que o paciente tenha de diferente, que seja critério para a gente trocar a medicação por algo mais agressivo, para que a gente consiga colocar ele naquela zona de não estar progredindo, a doença está estável, tá certo? Então, o objetivo é sempre esse. Mas, hoje, as novas medicações, elas são um pouco mais agressivas nesse sentido, então, e a locais específicos lá na região do sistema imunológico para que a gente consiga estabilizar ao máximo essa doença. Perfeito. E aí, doutora, até anotei aqui no celular para não errar, né? Porque tem um nome que não é comum, não é do meu dia a dia, mas tem uma paciente, ela tem 47 anos, é um caso, inclusive, que ganhou repercussão e a gente está acompanhando, que ela tem a distonia generalizada. Ela sofre com essa doença e a gente queria entender um pouco mais sobre ela. Essa é uma doença hereditária também, ela tem prevenção. Que doença é essa? Distonia generalizada. Então, distonia, o próprio nome significa uma alteração da contração muscular. Então, eu tenho vários músculos contraindo ao mesmo tempo e que não é para isso acontecer. Quando um lado contrai do nosso músculo, o lado que faz o movimento oposto, ele relaxa. É assim que acontece no nosso corpo. No caso da doença, não. Então, a gente tem tudo contraindo ao mesmo tempo e isso gera movimentos anormais, posturas anormais no corpo. Sim. Podemos ter vários tipos dessa distonia, ela pode ser só numa região específica do corpo ou ela pode ser generalizada, como é o caso que você cita aí. É uma doença que tende a ser hereditária, né? Tem uma mutação genética relacionada a isso, algumas que começam na infância, outras que começam na adolescência, outras na idade adulta e que a gente ainda não conseguiu descobrir muito essa questão genética. E a gente não tem uma prevenção para fazer, porque uma vez que é algo genético, a gente não consegue mexer nisso, né? Mas é algo que precisa de um acompanhamento, não só com o médico, mas com a equipe multidisciplinar. Então, fisioterapia, terapia ocupacional, todo mundo é importante nesse sentido. E o tratamento, ele é realizado com medicações que visem fazer o relaxamento desse músculo, né, da musculatura. Então, a gente tem algumas medicações, a gente pode também fazer injeção de toxina botulínica, que é o Botox, né? Sim. Pode ser feito, mas nesses casos generalizados, teria que colocar em muitas regiões e acaba não sendo possível. E tem também a cirurgia, que eu acho que é isso que o pessoal vem falando, né? A cirurgia que é o DBS, que é um estimulador profundo, que é colocado numa região do cérebro, responsável por alguns movimentos, que vai fazer com que exista um melhor controle dessa contração muscular desordenada que está acontecendo ali. Doutora, é uma doença genética, isso a senhora já falou. Então, a pessoa nasce já com a doença ou a pessoa vai, na verdade, pode apresentar ela em algum outro momento da vida? Entende o que eu estou te perguntando? Entendi. Já se nota quando nasce? Pode acontecer, né? Mas é muito raro. Geralmente a pessoa nasce com a mutação, que é a alteração genética, mas ela manifesta aí até a adolescência e início da idade adulta. Para o mais prevalente, né? Tem algumas formas, uma outra mutação que começa lá na idade adolescente, pode se manifestar um pouco mais aí na idade adulta também. Então tem esses dois tipos que são os principais que a gente observa. Último questionamento, vai piorando ao longo do tempo, não? Sim.
Pode piorando ao longo do tempo. E aí tem que fazer acompanhamento, geralmente com especialista em distúrbios de movimento, que é uma área da neurologia, para que se consiga fazer fornecer mais qualidade de vida para essa pessoa. Porque como a gente está falando de uma doença genética, a gente não tem como falar em cura. Perfeito. Doutora, quero muito agradecer sua presença aqui, agradecer de verdade. Parabéns pela didática, viu? Trazendo assuntos que são complexos, né? Que são amplos, mas a senhora traz de uma forma que fica muito bem explicado para o nosso público. Eu, por exemplo, consigo entender tudo de uma área que eu sou extremamente leigo. Obrigado pela sua presença, parabéns pela postura, por ter trazido essas informações para a gente. Parabéns pelo sobrenome também, que por acaso é muito bonito. Muito obrigada, Lucas. Bom dia. Eu que agradeço sempre estar aqui contribuindo para informar para a nossa população. Um abraço, doutora. Bom dia para a senhora e bom final de semana.